19. Nós vamos olhar aqui, porque a palavra de Deus vai falar para nós a explicação de uma parábola, né? Que é da semente. E nós não podemos frutificar sem semente, amados. Nós só vamos conseguir dar frutos tendo a semente. A semente gera o fruto. Então, o texto aqui de Mateus 13, vai todo mundo se organizando, a gente sentando aí. Para mim já é muito difícil subir para pregar sem ter um momento de adoração mesmo, sabe assim, de se envolver com a igreja, com o Senhor, com o altar. Parece que já me quebra as pernas, fico bem, é mais difícil para mim. Então, ajudei todo mundo sempre, os obreiros, todo mundo que trabalha no teatro, sempre, Cacauas. Acha aí na palavra Mateus 13. E o versículo 19 começa a esclarecer para nós sobre a parábola do semeador. E lá diz assim, ó: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. E este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, e sendo antes de pouca duração, em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende. Este frutifica e produz 100, 60 e 30 por um. Você pode dizer glória a Deus, amados? Você pode dizer glória a Deus nessa noite? Nós não podemos dar frutos sem semente. E aqui essa explicação da parábola, ela vai ser tão esclarecedora, porque ela vai declarar para nós coisas que nos impedem de frutificar. Coisas que impedem que a semente, toda ela, o texto, a semente era boa. A semente era para dar fruto dela. A semente foi semeada pelo semeador, que era Jesus. A semente não era inútil, não era estéril, não era uma semente que não prestava. Mas a semente, as 3 que foram semeadas, as 4, aliás, foram semeadas, todas as 4 eram sementes de Jesus. E sementes boas, para dar frutos, para frutificar em nós, na nossa vida, para que nós também venhamos dar fruto. Mas o texto vai esclarecer que algumas razões impedem com que a nossa semente, que a semente do Senhor frutifique na nossa vida. Vamos refletir hoje que às vezes talvez alguma dessas razões pode encaixar na sua vida ali, e você possa perceber talvez qual seja o motivo que você não está conseguindo frutificar a boa semente do Senhor na sua vida. Amém? Pastor, feche só por cá de cá aberto, se eu estender a voz, vai dar para a família. O texto 19 vai dizer: a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreende. Ouviu, mas não compreende. Vem o maligno e rouba. A igreja, uma das primeiras razões que nos impede de frutificar é não compreender o que a gente está ouvindo da parte de Deus. Por isso que eu vim perguntar a você hoje: Deus tem falado? Tem. Mas você tem compreendido o que Deus tem falado com você?
igreja, tem muita gente ouvindo a semente, recebendo a semente, ouvindo a palavra. E tem gente que passa o dia inteiro ouvindo no YouTube, ouvindo em podcast, ouvindo na rádio, ouvindo em tantos canais de comunicação, mas ainda não está compreendendo espiritualmente o que Deus está falando, o recado, a mensagem do Senhor, o querer de Deus, o propósito de Deus. Aí ficou ouvindo, mas diz a palavra que quem não compreende espiritualmente, irmão, pode ficar o dia inteiro ouvindo, sair de um pregador e entrar em outro, sair de uma pregação no rádio, no YouTube, em qualquer outro canal e entrar em outro, mas se não compreender, não vai frutificar, porque na hora da angústia, o maligno vai vir e vai arrancar aquela semente. Sabe o que é isso? A única semente que vai frutificar na minha e na sua vida é a semente que nós compreendemos, é a semente que nós entendemos espiritualmente, é a que nós compreendemos espiritualmente o que Deus está falando, o que Deus quer, o que Deus requer, o que fazer e como fazer. Essa semente pode vir um dia mau, pode passar o dia bom, mas o maligno não arranca ela de mim e de você. Você está entendendo, amém, Jesus? Tem gente que está virando um depósito de pregações, e tristemente isso, está virando um baú de pregadores. Já sabe algumas pregações de alguns pregadores famosos, até de trás para frente, de frente para trás, mas não compreendeu nada ainda, e não frutifica. É cheio de Bíblia, é cheio de palavra. Às vezes eu fico o dia inteiro estudando pregação, tá? O meu povo padece porque lhe falta o entendimento. Se nós não compreendermos, o texto da explicação da parábola diz: a semente era boa, mas a que foi lançada no meio do caminho, o maligno retirou. É aqueles que ouvem, mas não compreendem o que está ouvindo. E não é uma compreensão racional, é uma compreensão espiritual na nossa vida. Você entende o que eu estou dizendo aqui hoje, gente? Não adianta a gente virar um baú de pregação se nós não estamos compreendendo o que Deus quer de nós como igreja, se nós não estamos compreendendo o que Deus quer de nós como seu povo, como sua nação, se nós não estamos compreendendo o que Deus quer de nós para esse tempo, para agora. Para uma igreja passada, Deus quis algo e essa igreja cumpriu, mas para hoje, para esse tempo, Deus quer algo de nós como seu povo, como sua igreja, como uma nação. O que Deus está querendo de você como pai, como mãe, como filho, como servo? O que Deus quer que você faça na sua vida para servi-lo? Meu irmão, nós não vamos frutificar só de ficar ouvindo. Nós só vamos frutificar. A semente só vai gerar 100 por 1 se nós compreendermos espiritualmente o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, e fazermos isso para a glória de Deus. Você está entendendo em nome de Jesus? Eu acho fantástico, porque há pessoas que a gente vai conversar com ele ou com ela e a frase está na ponta da língua. Sabe qual que é a frase? Já sei o que está escrito, mas eu já sei isso, eu já conheço isso. A gente vai dizer assim: mas Patrícia, está na Bíblia, Patrícia, está escrito, Patrícia. E a Patrícia já diz assim logo: não, mas eu já conheço essa parte, eu já conheço. Não precisa falar, porque eu já sei que está escrito. O irmão até já sabe, mas não compreendeu ainda, né? Ainda não digeriu, não houve discernimento espiritual, né? Porque se tivesse compreendido, não estava fazendo. Se tivesse compreendido, talvez estava fazendo o que Deus mandou fazer.
tivesse compreendido, estava sendo usado como Deus mandou que fosse usado, estava obedecendo como Deus mandou obedecer, estava sendo o que Deus mandou ser, estava agindo como Deus mandou agir. Então já ouviu, já até aprendeu, já até decorou, mas ainda não compreendeu espiritualmente a sua vida. Vídeo 12, pelo amor de Deus, começando a Patrícia só para ilustrar, viu? Senão os irmãos vai dizer que eu estou falando com a Patrícia, não, é só uma ilustração. Poderia ser qualquer um de nós, mas como ela não se importa, eu usá-lo. Então nós não vamos frutificar se a gente não compreender o que nós estamos ouvindo da parte de Deus na nossa vida. Você entende isso aqui até agora, né, Jesus? Então, amados, Deus falando não se torna um baú, um depósito, uma caixinha de promessas, não. Aonde você até decore a Bíblia, mas não compreenda o que Deus fala com você. Essa semente não vai dar fruto se você não compreender ela, mesmo que ela seja uma boa palavra, um bom ensino, uma boa pregação, uma boa direção, uma semente do céu. Se você não compreender ela espiritualmente, ela não dará o seu fruto, porque o maligno virá e arrancará ela da minha e da sua vida. Olha a segunda, vamos lá, o texto, versículo, capítulo 13 e versículo 20 diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com muita alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo ele se escandaliza ou ela murcha, depende da sua tradução. A segunda causa de nós não frutificarmos, irmãos, é o solo ser rochoso. Aí diz o texto assim, é a causa, é a semente não ter raiz. Lembra que desde o início Deus está falando de tratar raiz na nossa vida? A necessidade de ter raiz, como o árvore tem que ter raiz, mas como semente também tem que ter raiz. Se não tiver raiz, e esse é o grande problema de muitos de nós, não está frutificando, mesmo que a semente seja maravilhosa, poderosa, semeada pelo próprio Jesus, derramada pelo Espírito Santo, mas pastor, o que acontece que não frutifica na minha vida? É porque ela não tem raiz, irmão. Ela é semeada, você até abre o coração, abre a sua mente, abre a sua vida, recebe com alegria, glória a Deus, aleluia, Deus falou comigo, eu entendi, eu compreendi, louvado seja Deus. Hoje Deus puxou minha orelha, hoje Deus me deu uma palavra de vitória, hoje Deus me convocou, hoje Deus falou comigo, hoje Deus me corrigiu, hoje Deus me abençoou, mas essa palavra, essa semente não se enraiza na sua vida. E se não se enraizar, tudo que não cria raiz, logo se morre, mesmo sendo uma semente boa. O que Deus fala, o que Deus semeia na nossa vida, precisa criar raízes. Essa semente precisa se enraizar, mas a Bíblia diz que o motivo da semente não frutificar era porque o solo dela era rochoso aonde caiu. Deixa eu perguntar para você, como é o teu coração? Maleável ou duro? Coração de carne ou coração de pedra? Coração duro na queda, coração mole? Coração acessível a Deus, ou coração difícil, que Deus tem que travar uma batalha para conseguir chegar até Ele?
ferido, magoado, traumatizado com um monte de coisas. Como é o nosso coração? Tem coisas que estão impedindo que a semente que Deus plantou na sua vida crie raiz. E se não tiver raiz, irmão, não vai frutificar, mesmo sendo tremendo o que Deus está semeando na tua vida. A palavra diz que o próprio semeador, sendo Jesus, saiu para semear a boa semente. O que Deus está semeando nestes dias na nossa vida é não somente bom, mas é maravilhoso, é tremendo, é poderoso. Mas se o nosso coração, que é a nossa terra, não for a terra apropriada, a semente vai cair, mas não vai conseguir criar raiz para ela nascer e frutificar para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E olha, irmão, como nós estamos vivendo no tempo de uma geração de coração duro. Ao invés de ser um coração irresistível a Deus, é um coração resistível a Deus, mas que resiste até o fim, resiste até o último, que firma e se afirma na sua própria vontade e no seu querer. Como nós estamos vivendo numa geração de solo rochoso, aonde Deus tem trabalhado, Deus tem escavado, o Senhor Jesus tem semeado, o Espírito Santo tem regado, mas tem sido um coração tão duro. Como temos vivido uma geração de coração rochoso, de uma terra pedregulha, que Deus tem escavado e tem bradado: para de resistir, para de brigar, quebranta esse coração, seja quebrantado diante de Deus. Mas tem sido uma geração de coração duro, firmado, que briga, que resiste. Oh, querido, a semente não pode criar raiz nesse tipo de solo, que é essa terra chamada nosso coração. Gente, por isso que esse livro de Salmos, o salmista Davi diz que Deus não resiste ao coração quebrantado. Deus não resiste aos contritos de coração. Por isso que eu venho perguntar: a semente, ela é boa. Deus, ele é o dono da nossa terra. Jesus é o viticultor, o Espírito Santo é o que nos rega todos os dias. Mas como que está o meu e o teu coração? Você sabe dessa resposta. Não precisa dar para ninguém, porque ela é sua, Deus. Como é o teu coração? Rochoso ou maleável? Pastor, meu coração é um coração de barro. Na hora que eu mato, eu arrependo, eu pego, eu corto a cabeça, eu corto a orelha, 3 dias depois, pastor, eu estou amando de volta. Já perdoei, já esqueci. Meu coração, pastor, eu não quero. Mas quando eu escuto a voz do Senhor me chamando, eu sou igualzinho o louvor da Ludmilla Feber. Lembra, gente? Aquele famoso antigo louvor da Ludmilla Feber, chamado Alta Madrugada? Ao ouvido me chamando, eu nem queria ir, mas eu não resisto. E eu vou, Senhor. Eu vou. Meu coração é como de Maria. Eu conservo meus planos. Eu anulo meu casamento. Eu desfaço meu noivado. Eu troco meu vestido de noiva para ser chamado de prostituta. Mas eu digo para o Senhor: esse aqui, Senhor, cumpre em mim. Meu coração não resiste à vontade de Deus. Meu coração não resiste ao chamado, à vontade, ao propósito, à palavra, à visitação. Quando eu sinto a presença dele, eu não queria nem chorar, porque eu sou mulher que não chora. Eu sou homem macho, sim, Senhor. Mas quando
Ele vem. Mas quando Ele vem, meu coração se derrete na presença dEle. Gente, como que está a nossa terra? Como que está o nosso coração, igreja? Porque o Senhor, Ele explica a palavra dizendo que há coisas que impediram a tua semente de frutificar. E uma delas foi o solo tão rochoso que não deixou a semente criar raiz. Tanta coisa Deus já semeou na nossa vida, mas não conseguiu criar raiz por causa do nosso coração duro, teimoso, obstinado, resistível. Se algum dia na sua vida você quiser, entra na internet e compre um livro chamado Irresistível a Deus, de Steve Galler. É transformador de mente, de vida e de coração. Não sei quantas vezes eu já li, mas teve um período da minha vida que eu acabava de ler ele, ficava do lado da minha cama. Eu acabava de ler, quando eu chegava na última página, eu voltava para terminar. Chama Irresistível a Deus, de Steve Galler. E nós vamos ver como a gente resiste a Deus. Como a gente resiste a Deus e como nos tornar irresistível a Deus. E nós precisamos desse coração quebrantado, maleável, moldável, sensível, perdoador, derramado na presença do Senhor, para que a boa semente crie raízes e venha dar fruto 100 por 1 na nossa vida, no poder grandioso do nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Primeiro motivo é porque a gente não compreende o que a gente ouve espiritualmente. Segundo, porque às vezes o coração está tão fechado, tão duro, a terra talvez foi até tão maltratada, que o Espírito Santo está querendo cuidar da sua terra, mas você não permite que ele entre, não permite que ele trabalhe, que ele escape aí, e aí a semente não consegue criar raiz. Agora o terceiro motivo está no versículo de número 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Olha isso, gente, misericórdia. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados com o mundo e a fascinação pela riqueza sufocam a palavra e torna ela infrutífera. Você pode dizer amém nessa noite? Querido, com o que você tem cuidado? Você tem se dedicado na sua vida? Você tem se empenhado? Você tem derramado suas forças? Você tem dado os seus melhores dias? Tem gente que tem uma preocupação, um cuidado com as coisas do mundo tão grande que sufoca a semente do Senhor. Tem gente que tem uma fascinação pelo dinheiro,
coisas deste mundo. E não vos preocupeis em ajuntar tesouros nesta terra, aonde a traça, a ferrugem corrói e o ladrão rouba. Mas, todavia, vos preocupeis, tem que ter uma preocupação séria em ajuntar tesouros no céu, aonde nem a traça, nem a ferrugem pode corroer e nem o ladrão pode roubar os tesouros que vai ser acumulado no céu para a coroa da tua vida eterna. Não estou preocupado com isso mesmo, gente? Essa tem sido a nossa preocupação mesmo como igreja, irmãos. Deixa eu juntar mais um tesouro no reino. Deixa eu juntar mais um tesouro no céu. Deixa eu acumular mais uma pedrinha na minha coroa. Tem sido essa a nossa preocupação? Deixa eu dizer, os homens dessa geração estão perdendo as suas famílias. Horrivelmente, destruindo as suas famílias por causa do dinheiro. Porque se você tem uma mulher que está com você por causa de dinheiro, querido, você fez a péssima escolha na tua vida. E essa mulher nem te amar, não te ama. E você errou feio na tua escolha do casamento. Porque uma mulher que ama o marido, ela prefere o marido e a família do que o dinheiro que o marido pode gerar. Mas tem maridos perdendo a esposa, sobrecarregando a mulher com todos os enfados de uma casa, de uma família, porque ele tem só que trabalhar. Não vê os filhos crescerem, não ajuda a esposa nos cuidados dos filhos, adoecem as mulheres fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, porque eu anseio pelo dinheiro. Você está perdendo as coisas mais valiosas da sua vida sem que você perceba. Você não está convivendo com as pessoas que você tem que conviver. Você não está vivendo com as pessoas que você tem que viver. Você nem sequer está desfrutando das coisas que você tem que desfrutar. Tem mulheres tão fascinadas pelas riquezas, com as coisas desse mundo, irmão, que olha, é triste de ver, mas mais parece uma Jezabel, uma Dalila, do que uma mulher do Senhor dessa terra, sabe? Que tem trocado o verdadeiro tesouro por coisas tão passageiras, de uma mente tão fútil, tão banal, tão desprovida de Deus, que a gente olha e chega a dar pena. Porque a mulher tem que ser cuidadosa, tem que andar linda, arrumada, bonita, penteada, perfumada. Mas a vaidade do coração, a Bíblia diz que ela é podridão sobre a nossa vida. Então, o estético tem que ser bonito, pode estar lindo, arrumado, mas aqui dentro não pode haver essa grande vaidade. Tem mulher que suga o homem e quer sugar o homem como a sua fonte de vida, e acaba morrendo os dois, né? Incansavelmente. Gente, pelo amor de Deus, tome cuidado com as preocupações das coisas deste mundo, com esse anseio desesperado com as coisas desse mundo. Nós já sabemos, nós não vamos levar nada daqui. Tudo daqui é passageiro, tudo lá é eterno. Nós não estamos cuidando do que é eterno para ficar nos preocupando, nos matando, disputando, brigando, ficando de mal, virando, perdendo família, destruindo casamento, traumatizando filhos, acabando com amizades, com relacionamentos, por coisas que não levarão
meu irmão, nós estaríamos dando 100 por 1 de cada semente do Senhor. Nós estaríamos frutificando e nós estaríamos colhendo mais frutos da palavra de Deus na nossa vida, na nossa casa, nas nossas finanças, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional. Nós estaríamos colhendo mais frutos e dando mais frutos na nossa vida espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas talvez o nosso problema é que não estamos compreendendo, estamos ouvindo, mas não compreendendo, ou o Senhor está semeando, mas não consegue criar raiz porque o solo ainda é duro, ou porque andamos tão preocupados com as coisas desse mundo e com a fascinação das riquezas. A maioria se preocupa mais com o noticiário do jornal do que ler a Bíblia, do que com as notícias no final dos tempos. Você sabe o que eu acho incrível? Às vezes alguns, por favor, não me leve a mal, tá? Sejam maduros espiritualmente. Mas às vezes chega dizendo, mas você viu o que está acontecendo? Não vai me dando notícia de... Mas está escrito. Jesus já falou que isso aconteceria. Nós, como igreja, não era para estarmos espantados com coisa alguma. Se nós nos importássemos mais com as notícias do reino do que com as notícias da terra. A sua vida na televisão para ver o que o Bonner está falando. Olha a sua vida na televisão para ver o que noticiário que você mais gosta de ver. Corre para a Bíblia, vai estar tudo escrito lá. Eu garanto para você, já está avisado há séculos todas as coisas que haveriam de vir, tudo o que está acontecendo, mas nós estamos mais preocupados com as coisas desse mundo do que com as coisas que o Senhor já nos avisou. Os homens perdoam, mas sabem o nome dos jogadores até fora do país. Mas se eu pegar a maior parte dos homens aqui e perguntar o nome dos 12 discípulos, vai dar vexame, vai dar ruim. Existe exceção para tudo, mas eu disse a maioria. Mas se perguntar quem joga lá no bairro de Montpellier, vai saber. Do seu time de futebol, então, 6, 22, e se tiver mais alguém, não sei da meu nome. Treinador e até a comissão técnica, eu sei. Cara, se perguntar no versículo da Bíblia, miséria. Nós estamos tão ocupados com as coisas deste mundo, que o Senhor está semeando a boa semente, mas ela está sendo sufocada com as nossas preocupações com as coisas desse mundo. Gente, nós precisamos nos despertar, porque Cristo está dizendo, teve uma semente que caiu em boa terra. Você pode dizer glória a Deus? E a gente pode entender que essa boa terra aqui compreendeu o que Deus estava falando. Nós podemos entender que a boa terra é aquela que o sol já estava quebrantado, maneirado, rendido diante de Deus. Nós podemos entender que a boa terra é aquela que estava com as suas preocupações e anseios nas coisas do céu e do reino de Deus. E quando foi semeado nessa boa terra, para a gente terminar, olha o que diz no versículo 22, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e, compreendendo, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Você pode dar glória a Deus? Sabe o que Deus quer de nós? Que nós venhamos frutificar em nome de Jesus. Mas para frutificar, nós temos que ser a boa terra, a que ouve e compreende, a que a terra é maleável e não rochosa, a terra que é
querido. Você não está entendendo. Deus está semeando para grandes coisas e para muitos frutos e uma grande colheita na nossa vida. Mas a questão é, nós precisamos nos tornar a boa terra para que venha dar muitos frutos em nome de Jesus. Uma só semente de Deus pode nos dar uma grande colheita em nome de Jesus Cristo. Uma semeada produziu 100. Uma só semente, se cai numa boa terra, pode fazer você dar muitos frutos e os vossos frutos permaneçam para a glória de Deus. Aplaudo glorificando o Senhor.